E hoje é dia da gente reagir e analisar ao sétimo mini álbum de estúdio do Tomorrow by Together. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês a mais um novo lançamento do Tomorrow by Together. O sétimo mini álbum de estúdio dos meninos foi lançado e nós iremos destrinchar cada detalhe desse novo trabalho. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Uh, uh. Gostei desses acordes sintetizados iniciais. Uma sonoridade bastante suave e etérea. Uh. A letra é voltada para essa exploração e busca de algo mais profundo, né? Uma atmosfera bem gostosa, né? Para escutar a música. Essa percussão com a linha de baixo ficou muito interessante. Ficou bem cativante também o beat dela, né? Os vocais do Kai incríveis, como sempre. Me segure forte, com uma promessa que fizemos no primeiro dia. You make me feel. Fica na cabeça a letra. Muito fácil de degustar ela. Tivemos aqui a faixa que abre o álbum, Heaven. Heaven é uma faixa muito boa. Eu adorei essa sonoridade suave e etérea dela, que é caracterizado justamente por esses elementos de um pop mais sonhador, né? Um dream pop. E esses sintetizadores mais leves. A produção ela busca justamente criar uma sensação de espaço e liberdade aqui, reforçado justamente por esses vocais delicados dos integrantes e efeitos de eco, transportando justamente o ouvinte para esse ambiente bastante celestial e vasto aqui, né? Que cria uma conexão com o conceito da era que os meninos nos apresentaram, né? Liricamente falando, a letra da música é voltada para essa intensidade amorosa, para essa exploração e busca de algo mais profundo com essas pessoas que eles estão citando aqui. Foi uma ótima abertura do álbum, porque aqui eles já iniciam a narrativa do disco falando que eles estão envolvidos por uma pessoa, né? Então vamos agora para a title track, Over the Moon. É muito legal que os títulos fazem essa conexão com os cosmos, né? Tipo o céu, a lua. Muito legal. Eles estão inspirando bastante referências do Dream Pop nas músicas. Dá pra perceber. Eles são anjos.
Bongyu. A cor do cabelo dele ficou muito bonita. Joaninhas. Muitos desejos a se realizar. É uma balada bem um pop old school dos anos 90. Até os efeitos. Ela é um pouco menos intensa que as Chariot Tracks anteriores do grupo. Uma sonoridade bastante jovial. Nossa, eles estão lindos, hein? Yeonjun. Yeonjun não, Taeyeon. É que eu tava olhando pro Yeonjun ali. Porque o cabelo dele ficou legal dessa cor também. O cara tá tendo um ótimo destaque nesse álbum. Tá pegando as killing parts mais chamativas das músicas. Heaven também. Eu adorei a cinematografia do clipe, tá muito bonito, olha isso. E eles estão como se fosse dentro de uma igreja aqui, parece. E tá chovendo dentro do local. É realmente uma era mais celestial deles aqui. Como assim acabou? Caramba, as músicas estão bem curtas aqui. Como assim acabou, sabe? Como assim? Over the Moon, ela tem essa pegada mais alegre e brilhante, né? Eu acho que diferente de Deja Vu, ela traz menos intensidade emocional. Essa aqui é mais envolvente, como se fosse, entendeu? Então, ela tem uma pegada mais alegre e brilhante, algo que é um contraponto muito interessante com a title track anterior do grupo, que foi Deja Vu. Então aqui a gente tem essa música com esse ritmo pop bastante acelerado, a gente tem um pouco de influência do Dream Pop aqui, do Lo-Fi, e tem essa melodia bastante envolvente. É uma construção de música bastante diferente pro Tomorrow by Together, se a gente for levar em consideração as chart tracks anteriores. A gente tem aqui os sintetizadores vibrantes e batidas de fundo bastante animadas, que refletem justamente com a letra, conversam e refletem o que a letra quer falar, né? Então, refletem o entusiasmo e essa energia de uma jornada bastante emocional. Então, a sonoridade da música ela é bastante otimista também, né? Que é perfeita para transmitir esse tema de descoberta sobre os seus sentimentos e entre outros muitos tópicos que são abordados aqui. Eu só achei que tá sendo um disco muito rápido, assim, sabe? Eu achei que a title track ia ser um pouco mais longa, mas muito legal e me deu uma vibe super anos 2000 do pop dos anos 2000 não, dos anos 90, o que é muito, mas muito legal. Influência do hip hop old school agora no início, só que tem esses sintetizadores bastante sincopados aqui, né? Influências do rock também. Adorei essa também, esse tom mais dark aqui. Essa sonoridade mais intensa e dramática. Viu como ela é diferente de Over the Moon? Essa aqui já tem uma conexão maior com o Deja Vu por causa da intensidade. Olha isso. Meu Deus. Bongyu, o que é isso? Que sensualidade é essa?
Essa música, a lírica aborda o perigo e desafios de gostar dessa pessoa que eles estão presos nessa intensidade desse amor. Eles estão falando pra pessoa se jogar também e que ela colocou eles em perigo aqui. Acho que ela jogou eles contra a parede, né? Tipo, acho que essa é a principal mensagem da música. É uma produção que mistura essas batidas eletrônicas pesadas e esses tons de rock aqui com um pouco da vibe do hip hop old school. E as camadas. Ó, já acabou. As camadas vocais do álbum todo, como um todo, é muito inspirado nos anos 90, sabe? Backstreet Boys, e enfim. E aí é isso. Adorei. O álbum tá muito coeso, assim, sabe? Tipo, eu gosto que aqui também os riffs e os sintetizadores mais darks aqui criam uma tensão que destaca justamente esse perigo e desafio aqui, que traz essa sensação de ousadia e rebeldia aqui, sabe? Agora vamos pra Resist. O violãozinho acústico no início. E as letras se completando, a narrativa se completando direitinho aqui. Tudo ao meu redor me puxa para você, mas vou acabar com você. Nossa, que linda melodia. O Kai tá tendo muito destaque nesse álbum, de verdade. Essa aqui tem um tom mais robusto e intenso também. Ei. O refrão dessa aqui muito catchy, hein? Tem um potencial de irritar essa também. Todas, na verdade. Heaven também é muito boa, bem cativante. Muito bem produzida. E acabou. Como eu tinha dito, essa música ela se destaca por esse tom mais robusto e intenso, né? Combinando essas influências um pouco do pop com hip hop, rock e pop, rock, hip hop, ó, tudo. E a batida ela é bastante marcante, enquanto os vocais eles transmitem, de certa forma, uma resistência emocional aqui, né? A produção dela é bastante sólida, a gente tem esses graves profundos muito interessantes aqui, a gente tem essa linha de baixo bastante agressiva, o que é muito legal, simbolizando essa força de resistir e enfrentar as adversidades aqui, o que é muito legal. Viu como vocês estão sentindo essa vibe dos anos 90 aqui? No álbum todo tá percorrendo muito essa influência dos arranjos, tá muito, nos arranjos tá muito interessante. Essa tem uma vibe mais suave. Um arranjo um pouco mais delicado, uma melodia mais tranquila. Bastante influência do R&B aqui.
Um destaque pra percussão aqui. Sintetizadores mais minimalistas. E essa atmosfera mais calma aqui também, né? Tipo uma música mais introspectiva também, mais suave, introspectiva. Uma melodia tranquila. Tem essa vibe lo-fi, indie pop. Esses toques de instrumentação mais acústicos aqui. Legal. Legal. E agora vamos pra última. Meu, eu acho que foi a análise mais rápida de um álbum do Tomorrow By Together que eu gravei. Vamos pra última, então. Higher Than Heaven. Que tem uma conexão com a primeira faixa, né? Que é Heaven. Oh. Ó. É uma sonoridade mais audaciosa e agressiva. Essa aqui é uma vibe totalmente Jonas Brothers, pop rock de 2008. Lembrou também muito McFly. McFly, cara. Caramba, lembrou também qual que é o nome? The Clash. Lembrou muito The Clash também. Isso pode ser uma música pro fandom também. É uma produção bastante vibrante aqui. Ela é animada. Meu Deus, Taeyeon, que vocais são esses? E os vocais do Soobin tão incríveis aqui também, bem suaves. Essa percussão lembra muito The Clash. Nossa, lembra muito, muito mesmo. Acabou. Que álbum mais rápido que eu já analisei aqui no canal. Meu Deus, se esse vídeo deu 20 minutos é muita coisa. Essa aqui é a faixa, uma das faixas mais intensas também. Tem uma energia explosiva e batidas bastante marcantes que fazem essa fusão do pop com o rock aqui. A sonoridade dela é bastante audaciosa e agressiva com esses sintetizadores pesados e um ritmo acelerado que transmite justamente essa sensação de vibração e poder, né, que é o que a música fala aqui. Então, é isso. Encerramos aqui o disco, bem fechadinho. E aí a gente chegou ao final do álbum. Um ótimo álbum, que ele revela uma notável progressão em relação aos discos anteriores do grupo, né? Como, por exemplo, o The Dream Chapter Star, né? Enquanto aquele primeiro álbum deles explorava os temas mais leves e inocentes relacionados ao início da adolescência, o Sanctuary, ele se aprofunda nessas emoções mais complexas, justamente, explorando essa narrativa mais madura e temas como resistência, autodescoberta
e superação de desafios. Sonoramente falando, o disco ele se mantém nesse pop dinâmico do Tomorrow X Together, que a gente conhece bem, mas adiciona camadas de intensidade e experimentação. Tem uma produção mais robusta, com influências de batidas eletrônicas mais pesadas. Acho que essa é a principal diferença, essas batidas eletrônicas mais pesadas e intensas aqui. E sintetizadores que criam justamente uma atmosfera mais densa e poderosa. Então, eu acho que essas influências aqui foram propositais, porque refletem uma evolução na imagem do grupo, o que passa a incorporar temas de rebeldia, autoafirmação, característica, né, da transição da juventude para a fase adulta, que é algo que eles estão transitando desde os últimos álbuns deles, né? Então isso é muito interessante. Eu não quero destacar nenhuma faixa aqui porque eu achei o trabalho excepcional, de verdade. Um dos melhores álbuns de K-pop de 2024, de verdade mesmo. Eles se superaram aqui. É um álbum bem coladinho. A minha única reclamação é que foi bem curto. Poderia ter sido na faixa dos 3 minutos e pouco as músicas. Eu acho que eles conseguem sustentar bem um álbum gigante. Quer dizer, com uma longa duração. Mas então esse foi o vídeo de hoje, seres humanos. O que que vocês acharam do álbum? O que que vocês acharam da Terror Track? A Terror Track, inicialmente, ela pode soar um pouco esquisita, mas eu acho que quanto mais você escuta, mais gostosa de se degustar ela é. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e falou!